sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui novamente com a doutora Denise Pericini, numa tarde de início de primavera, né, doutora? 2021, ainda numa situação pandêmica, né? Então, mais um motivo para que a gente reúna esforços, né? Porque esse nosso projeto é voltado para a advocacia, a gente quer trazer informações para aquele colega, para aquele advogado que está iniciando, para aquele que está migrando de uma área para outra, ou até aquele mais experiente e que queira angariar informações. A doutora Denise Pericini é psicóloga, é assistente técnica e palestrante, é professora, ela tem mestrado em ciências humanas, ela é especialista em psicologia jurídica, psicopedagogia e em Libras, né, doutora? Então, ela tem uma bagagem gigante, eu tenho certeza que a doutora vai poder contribuir com os colegas nas dúvidas com relação ao assunto, ao tema da palestra de hoje. Doutora, vamos manter o mesmo sistema em termos de perguntas e respostas, e aí as suas respostas em si já vai ser a nossa palestra. Esse vídeo vai ficar disponível em todas as plataformas, em todas as redes sociais da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Santana São Paulo, e a qualquer momento o pessoal pode acessar, e ao final também vai ficar ali os nossos e-mails, as nossas redes sociais. Se alguém quiser direcionar alguma pergunta específica para a doutora Denise, pode fazer através das nossas plataformas, ou então, no finalzinho, a doutora vai deixar aqui o seu contato. Doutora, para nós sermos rápidas, porque eu quero aproveitar muito o seu conhecimento e a sua bagagem, já vou direto para a primeira pergunta. O que o advogado, doutora, pode esperar do perito e do assistente técnico na avaliação psicológica em casos de alienação parental, doutora? Então, a gente precisa que esse questionamento seja, de fato, levado a sério. Então, se, por exemplo, foi suscitado por qualquer dos advogados, isso tem que ser devidamente apreciado, primeiro pelo juiz e pelo Ministério Público, né? Para que se torne também uma questão a ser levada ao setor técnico, porque se, por exemplo, o juiz não colocar essa questão como ponto controvertido, não tem como o perito, né, o setor técnico avaliar isso. Ele vai avaliar conforme o que o juiz determinar que sejam pontos a serem avaliados mesmo, né, aquelas questões controvertidas que precisa ser. Então, ele precisa, de fato, ser levado a sério, tá? Também pelo juiz e pelo Ministério Público para ser encaminhado ao setor técnico. E da parte do setor técnico, ter o conhecimento, ter a experiência, né, e ter os recursos corretos para pensar nessa hipótese, porque pode ser verdadeira, pode ser falsa, também a alienação parental pode ser falsa, no sentido de por exemplo, qualquer uma relação já conflituosa daquele outro genitor com o filho, de desinteresse, piadinhas, hostilização, humilhação do filho, aí o filho fala, não quero ir mais com aquele pai ou com aquela mãe, e aí o genitor diz que é alienação parental do outro, e muitas vezes não é. Então, tudo isso tem que ser avaliado nesse sentido, o perito tem que saber, de fato, a gente tem que exigir o cumprimento do artigo 5º da Lei da Alienação Parental, que diz que o perito tem que saber o que é. Eu já peguei casos que o perito não sabia, nem sabia o que era alienação parental, né? Ou casos de acusação de abuso sexual, né? Que eu sempre reporto aqui, que a gente pode também avaliar se é verdadeiro ou se é falso, e avaliada por psicólogo de posto de saúde, que não tem o menor preparo. Então, tudo isso tem que ser devidamente, tem que ser exigido. Então, por exemplo, vai nomear uma psicóloga de posto de saúde para avaliar um caso de alienação parental, de abuso sexual, o advogado tem que exigir que seja substituído, já logo de cara, porque não tem qualificação. Fazer cumprir, por exemplo, o artigo 699 do CPC, que diz que quando tiver uma oitiva de criança, né, com a presença do juiz, com a presença do Ministério Público, tem que ter a presença de um especialista, tanto no caso de alienação parental como no caso de abuso sexual.
Então, o advogado tem que ter ciência disso, porque se ele não tiver, ele não vai saber exigir a presença de um especialista na hora de uma oitiva judicial com a criança. É isso. Doutora, e só fazendo um adendo aqui com relação à sua apresentação, eu esqueci de mencionar que a doutora Denise também faz parte da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Santana, né, doutora? E, inclusive, esse é o nosso segundo momento. No dia 27 de agosto, a gente colocou no ar a primeira parte do projeto, né, doutora, que a senhora fala também a questão do perito, das avaliações. Então, aqui nós estamos dando uma continuidade e falando especificamente, né, com relação à parte técnica no sentido da alienação parental. Mas é importante a gente já deixar registrado aqui que a doutora já esteve aqui em outro momento, né, doutora? Eu, inclusive, pedi para a doutora voltar e ela aceitou, e é por isso que estamos aqui hoje. Então, nós temos já uma primeira introdução do assunto, né, doutora, que está nas redes sociais, que foi publicado no dia 27 de agosto de 2021, em comemoração ao mês do advogado, no qual a doutora Denise já deu uma introdução do assunto. Então, aqui nós estamos aprofundando um pouco mais, né, doutora? E que o dia 27 de agosto é o dia do psicólogo. Exatamente, também. Exatamente. Era isso que eu ia mencionar aqui. Inclusive, nós colocamos no ar em homenagem a todos os psicólogos que tanto nos ajudam em questões técnicas, né? Doutora, indo para a segunda pergunta, quais são os maiores entraves dos setores técnicos da psicologia no momento de avaliar casos de alienação parental, doutora? Então, é justamente esse critério de conhecimento ou de experiência, né? A gente pega setores técnicos aí absolutamente inexperientes, profissionais com pouca vivência prática, com pouca vivência clínica, muito jovens, muitas vezes, né? Prestam concurso e recebem aquele treinamento básico do TJ e já iniciam o trabalho, né? E que muitas vezes não tem esses recursos, de fato, para chegar e analisar um caso. Precisa de bastante vivência, de aprendizagem contínua, né? Muita pesquisa nessa área. Só que também a gente não tem, agora falando mais especificamente da questão técnica, né? A gente não está tendo a possibilidade de ter recursos, instrumentos próprios que avaliem essas questões, tá? Eu vejo muita avaliação de caso de alienação parental ou de questões de família baseados apenas em entrevista e com pouca utilização de testes ou de questionários ou de protocolos que poderiam aprofundar e mostrar tanto confirmando ou desmentindo determinadas alegações, né? Então, por exemplo, falar a pessoa é agressiva, mas se o psicólogo vai e aplica um teste que é próprio para avaliar a questão de agressividade e descobre, por exemplo, scores baixos nisso, então ele tem parâmetro para dizer, bom, então deve ser alguma alegação só para desqualificar o outro genitor, porque olha aqui, eu tenho um resultado fidedigno que mostra para mim que a pessoa não é agressiva do jeito que o outro está dizendo. Então, é possível que seja uma alienação parental? Sim, é possível. Falar que porque é frequente acusar o outro de dependência química, de abandono, de negligência, de ser agressivo ou de ser um abusador sexual, e o profissional não ter recursos, não saber que instrumentos ele tem, que pode disponibilizar, muitas vezes, testes ou outras coisas que teriam que ser comprados pelo próprio judiciário, né? O profissional não tem obrigação de tirar do próprio bolso para comprar o seu recurso, tem recurso do Estado, né? E em cidades pequenas, onde já não tem muitos recursos, eles acabam não conseguindo ter acesso a esse material. Agora, especificamente em relação à alienação parental, a gente está com dificuldade de elaborar e de levar adiante pesquisas
para a construção de testes ou, né, de instrumentos, um protocolo, etc., que faça uma avaliação mais específica na questão da alienação parental. Por quê? Porque tanto o Conselho Federal de Psicologia como o Conselho Regional de São Paulo querem revogar a lei da alienação parental. Então, eles estão, de fato, obstruindo, né, qualquer iniciativa por parte dos psicólogos de desenvolver pesquisas e desenvolver instrumentos que façam, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem um psicólogo que não sabe o que é alienação parental até hoje, com lei e tudo, e continua não sabendo. Então, não vai saber identificar. O outro que até desconfia, mas não tem recurso para, de fato, um teste, algum instrumento que confirme se aquilo é mesmo uma alienação parental ou não. Então, por via das dúvidas, não mostra isso no laudo, não afirma no laudo. E um terceiro, que também não pode falar, né, não pode fazer nenhum tipo de afirmação no laudo, porque teme represálias, né? O alienador está usando isso como recurso para ir, por exemplo, no Conselho de Ética e fazer denúncia contra o perito ou contra o assistente técnico que esteja apontando casos de alienação parental. E essas denúncias estão sendo acolhidas, mesmo com ilegalidade de ilegitimidade de parte, falta de fundamentação legal, porque o assistente técnico presta serviço para o seu próprio cliente. Mas a parte contrária, que quer praticar alienação parental, vai lá no conselho e diz que o psicólogo, que aquele assistente técnico não prestou serviço de qualidade, mas ele não tem que prestar serviço de qualidade para ele, tem que prestar serviço de qualidade para o seu cliente. Mas o conselho diz que o profissional não prestou serviço de qualidade, mas não tem legitimidade de parte, porque não é para o cliente. Então, muitos profissionais estão tendo a sua reputação, a sua carreira prejudicadas, tá? Peritos que são considerados tendenciosos ou parciais por indicar que o caso é um caso de alienação parental, que, na verdade, ele está apontando uma violação de direitos da criança, além do cumprimento de uma lei federal. Mas o Conselho Regional de São Paulo, eu estou falando da realidade de São Paulo, não conheço as demais, mas o Conselho de São Paulo, assim como o Conselho Federal, como eles querem revogar a lei, eles estão obstruindo, de fato, todo tipo de iniciativa por parte dos profissionais de desenvolver instrumentos e também pesquisas ligados à questão da alienação parental. Então, isso torna a alienação parental invisível, porque a gente perde a oportunidade de fazer aparecer os casos, que isso se tornaria um dado estatístico e ajudaria, por exemplo, o próprio judiciário e a sociedade a ter políticas públicas que possam orientar essas famílias, orientar os profissionais, orientar o judiciário de como fazer para não deixar o litígio chegar a pontos extremos, né, a situações extremas, que perde o controle, que chegue a uma violência doméstica, né, e que isso cause prejuízo, principalmente ao desenvolvimento emocional e social das crianças e adolescentes. Sim. Perfeita a sua colocação e a sua crítica, doutora. Extremamente importante. Eu espero realmente que os colegas aproveitem esse vídeo, essas informações que a senhora está trazendo. Doutora, eu vou imediatamente para a terceira pergunta. O que pode ser feito, doutora, tanto por parte da psicologia como da legislação, para que o trabalho de avaliação psicológica seja eficaz para identificar casos de alienação parental, doutora? Eu entendo que é o pleno cumprimento da lei, porque ela tem que ser melhorada, ela tem que ter mecanismos de proteção para impedir o mau uso, o uso distorcido, de, por exemplo, ser aquilo que o Rolf Madaleno, que eu gosto bastante desse autor, ele chama de autoalienação, ou alienação autoinfligida, que é aquilo que eu falei, o pai ou a mãe, né,
que não dão a devida atenção, têm um desinteresse, nunca cuidaram, nunca se importaram com o filho, fazem piadinhas, fazem hostilização, ridicularização, comportamentos discriminatórios, por exemplo, entre irmãos, né, entre vários filhos, né? E aí, quando o filho fala não quero ir, né? E isso ser entendido como uma alienação parental do genitor, do outro genitor, geralmente o guardião, né? Isso precisa ser esclarecido, né? Isso precisa de espaços públicos onde isso seja melhor debatido, seja nas universidades, nas instituições, nos conselhos da OAB, da psicologia, do serviço social também, da medicina, porque muitas vezes sintomas das crianças e adolescentes, a automutilação, por exemplo, sendo decorrente da angústia pelo conflito dos pais, a guerra que acontece dentro de casa, né? E aí o adolescente tenta uma automutilação, tenta um suicídio, toma todos os medicamentos ali, mistura com álcool enfim. Então, essas situações que vão parar, por exemplo, no hospital, né? E o hospital olha e tem que saber identificar que dentro de um contexto, né? De litígio dos pais, por exemplo. Então, precisa haver esclarecimentos, né? Revogação não é a solução para o problema. A lei tem falhas, só que elas precisam ser corrigidas, né? Evitar esse mau uso, evitar o uso distorcido, né? Evitar que, por exemplo, ele seja usado por pais ou mães que tenham, de fato, praticado violência contra a criança, mas que isso né? Aí ele usa a alienação parental como para encobrir, né? Aos seus próprios comportamentos inapropriados. E o profissional, justamente, o profissional fica melhor equipado, talvez seja essa palavra, né? Melhor instrumentalizado justamente para saber avaliar isso, separar joio de trigo, separar o que é uma alienação parental de verdade de uma pseudo-alienação parental, né? De ser só um argumento para tentar desqualificar o outro, né? Só para, por exemplo, uma disputa de guarda em que se use a desqualificação como forma de diminuir o valor do outro para obter a guarda para cima, muitas vezes por meios inidôneos. Então, o profissional fica mais atento a perceber isso, perceber, por exemplo, simulação na hora de uma avaliação ou uma dissimulação. Qual a diferença? Uma simulação é você manifestar um sintoma que você exagerar, por exemplo, né? Você não tem, ou você tem pouco, e aí você exagera, você está manifestando. Então, isso é simulação. Uma dissimulação é o contrário, é você esconder um sintoma que você tem, você disfarça e finge que não tem. Certo? E o profissional estar melhor equipado para ver isso, para identificar isso, com técnicas, com instrumentos, com recursos próprios, com a própria sensibilidade dele, a prática, que vai fazendo isso, né? E da parte legislativa também, né? O que pode ser feito com debates, com orientação, com né, esses espaços públicos para discutir, para trazer propostas, da mesma forma como a gente fez na época da elaboração da lei, e eu falo porque eu estive nessa fase, ainda quando era um anteprojeto de lei, trazer isso também, né? De ter outros momentos de fazer propostas. Como acontece com a Lei Maria da Penha, que também tem falhas, também tem lacunas, também tem problemas, vão surgindo novas situações e a lei já não comporta mais, e o que o Congresso faz? Revoga? Não, ele dá um jeito de fazer uma outra emenda para tentar consertar o buraco.
aí rasga em outro lugar, faz outro buraco, aí isso aconteceu inclusive com a lei da guarda compartilhada. Num primeiro momento a lei foi criada e depois em 2014 teve que vir uma outra lei para torná-la obrigatória, porque não estava funcionando. Então o revogar não é a solução, isso já está mais do que evidente, né? Sim, exatamente, porque a gente viu aquele lá sempre que possível da lei de 2008 e viu que não ia pegar, e não pegou mesmo. Uhum. E mesmo essa de 2014 ainda não está plenamente entendida, né? E das duas, uma, ou está sendo aplicada de uma forma indiscriminada, mesmo com pais que não têm maturidade, por exemplo, para assumir essa responsabilidade de uma guarda compartilhada, mas estão sendo decretadas por sentença, muitas vezes de cima para baixo, sem que os pais tenham, de fato, essa consciência de que eles têm que assumir responsabilidade, de que guarda compartilhada não é só direitos, uhum, mas também tem as obrigações, ou então ela simplesmente não está sendo aplicada, ainda se repetindo a mentalidade da lei de 2008, que é o sempre que possível. Então, não vamos... Quem não tem o interesse em fazer a guarda compartilhada ser possível, vamos dar um jeito de não ser possível. E aí vão intensificando os atos de alienação parental. E pode apostar que a hora que se conseguirem revogar a lei da alienação parental, a próxima que vai para a guilhotina é as duas leis da guarda compartilhada. São as duas leis da guarda compartilhada. Concordo. E não pode. E são os mecanismos principais que a gente tem de proteção para a criança, porque o ECA não está sendo suficiente. A gente precisou entrar com a lei da alienação parental exatamente para evitar esses abusos de autoridade parental e que, mesmo assim, estão acontecendo. A guarda compartilhada também, que depende da maturidade dos pais, não é voltar a ser amiguinho, não é voltar a morrer de amores, mas terem que ter respeito, mostrar para os filhos a importância do diálogo e do respeito entre si, porque aí eles vão reproduzir isso na vida deles, na relação com colegas, na relação da escola, na relação da empresa, né? Porque o que eles aprendem com a alienação parental? Ah, não gostei de tal coisa, não vou cumprir. Ah, não gosto mais do fulano, eu vou acusar ele de alguma coisa, de negligência, de pejorativo. E aí o que acontece? Essa criança cresce e vai também aprender esse modelo de acusar professor, acusar chefe, depois na hora da empresa, por estar contrariado. E isso não pode acontecer, né? E com essa questão da guarda compartilhada, pensando não como uma regra absoluta, mas como o quanto é importante que esses pais tenham consciência dessa responsabilidade parental que eles têm que ter, isso se torna um modelo positivo para os filhos, de entender que, por exemplo, se a gente tem um atrito, tem uma divergência de qualquer coisa, não vamos ficar nos acusando. Uhum. Nós vamos sentar e vamos conversar e vamos tentar entender, cada um vai tentar apresentar uma proposta de solução. Então, é esse modelo que precisa passar para os filhos. Foi perfeito, doutora. Eu já, aproveitando a deixa, eu quero já deixar aqui um novo convite para a senhora voltar aqui para a gente falar sobre guarda compartilhada, porque realmente eu acho que é um assunto do momento que precisamos refletir, né? Doutora, eu sei que a senhora tem alguns livros publicados, eu gostaria que a senhora deixasse uma indicação sobre esse tema que falamos agora, para que se algum colega, alguém quiser aprofundar no assunto, né? Além de fazer o contato com a senhora, se quiser, a senhora vai deixar aqui os seus contatos. Já de antemão, eu aviso aos colegas que tiverem interesse em saber mais sobre as obras da doutora Denise. Ela é membro da nossa Comissão de Direito de Família e Sucessões da UAB Santana, São Paulo, então podem fazer contato através da nossa comissão, se pretenderem, e ao final ela vai deixar aqui os contatos dela. Doutora, está com a senhora a palavra para suas considerações finais.
Então, muito obrigada, doutora Juliana, mais uma vez agradecendo o convite para estar aqui com vocês para falar disso, né? Você sabe que eu estou sempre às ordens aí, em tudo que for necessário. E é assim, esse tema, lógico, que é envolvente, ele é justamente porque ele fez parte, né, da minha trajetória profissional, inclusive, porque eu fiz parte dessa discussão para o projeto, para o anteprojeto de lei, né? Então, tem os meus dedinhos nessa lei também, né? Eu tenho coautoria nisso daí, inclusive porque este dito artigo 5º da lei da alienação parental, que diz que o perito ou a equipe tem que saber o que é alienação parental, foi por insistência minha, né? Eu insisti, porque no texto original não ia com isso daí. Só que eu virei e falei, gente, como é que vocês querem que o perito avalie? Como é que vocês querem que se diga que é um caso ou não, mas com a devida fundamentação, se o perito não sabe o que é? Parece óbvio, né, doutora? Mas parece óbvio, mas não é, né? Não, e até hoje, com lei e tudo, eu pego casos primários, eu pego laudos assim que parece trabalhinho de 5ª série. Não sabem fazer, não sabem avaliar, não, acho que só com entrevista vai resolver, né? Estão tentando agora, principalmente depois da pandemia, né? Que agora estão retomando os trabalhos, estão correndo com as avaliações para tentar dar conta do que está atrasado, e aí, com uma entrevista só, vai conseguir resolver a questão? E aí sai o laudo como se tivesse, entre aspas, passando a boiada? E não é assim, o trabalho técnico é sério, porque envolve, né, tem implicações para a família inteira. Esta criança, por exemplo, né, se é uma acusação de abuso sexual inverídica, mas que seja um ato de alienação parental, ela vai crescer achando que foi abusada e que aquele genitor ou genitora é, de fato, o abusador. Sim. Né? E isso tem implicações para a vida inteira, né? Complicações aí para a família toda. Então, precisa haver melhor qualidade do trabalho e melhorar justamente o serviço técnico para que a própria situação, por consequência, melhore também. E todos esses assuntos estão justamente nos livros que eu trouxe, eu trago sobre isso. Tem o livro Mediação e Guarda Compartilhada, tá? Ele é uma edição de 2018, todos pela editora Juruá. Então, tem o Mediação e Guarda Compartilhada, e tem agora eu fiz a nova edição, ele estava na 4ª edição, ele estava como Psicologia Jurídica no Processo Civil Brasileiro, aí mudou, ficaram 2 volumes, um sobre os aspectos processuais e o outro sobre a discussão dos casos de família. Mas aí, por sugestão da editora, cada volume também mudou o nome, mas é a mesma obra, tá? Então, eu tenho, o primeiro chama Psicologia Jurídica e os Aspectos Processuais da Perícia em Varas de Família, em que eu falo só da questão processual mesmo, prazo para quesito, prazo para parecer, prazo do laudo, impugnação de quesitos, prazo para você pedir, por exemplo, uma substituição de um perito, tá? E o segundo volume ficou Psicologia Jurídica e os litígios em varas de família. Então, nesse de litígios, eu discuto o mérito de muitas ações. Então, há a questão da alienação parental, há a questão da mediação, da guarda compartilhada, do abandono afetivo, né? O abandono afetivo real e o abandono afetivo usado como argumento na alienação parental, né? Do genitor dizer, seu pai abandonou você, mas na verdade fez mecanismos de alienação parental, de afastamento, e é lógico, o outro genitor vira e fala, bom, então também não quero mais, né? Então não é um abandono voluntário. Então essa discussão também entra nesse segundo volume, são todos pela editora Juruá.
e já estão disponíveis, e essa nova edição, 2021, já está disponível na editora, porque ela trouxe também essa questão das confusões que aconteceu com a visitação durante a pandemia, e a avaliação psicológica também, né? Como é que ficou essa questão da avaliação psicológica durante o período da pandemia. Então, está atualizado, né, com a situação, com o nosso contexto mundial aí. E contatos, eu posso estar em Santo Amaro, né? Mas tenho o meu e-mail da empresa, né? É o pericine.psicojur@gmail.com, e o celular 011 98452 1479. E me encontra também no Instagram e no Facebook, @dmpericine. Pode repetir, doutora, o seu telefone, o seu e-mail e como lhe encontram nas redes sociais? Tá. Então, vamos lá. O telefone 011 98452 1479. Ok. Aí o e-mail da minha empresa, que eu presto serviços como assistente técnica e também de avaliações psicológicas, tanto para a área clínica como para a área jurídica, além de cursos e palestras também, né? É o pericine.psicojur@gmail.com. Né, doutora? Pericine. PERISSINI @gmail.psicojur@gmail.com. E nas redes sociais o pessoal encontra a senhora como? E tanto no Facebook como no Instagram, é só digitar DM Pericine. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que a senhora tem um tempo bem, assim, com bastante tarefas, muitas coisas para fazer. A senhora dedicou um período aqui para poder colaborar com a comissão e colaborar com a advocacia. Eu espero realmente que o pessoal procure o seu livro, porque eu acredito que deve ser bem interessante. Eu ainda não li, mas eu prometo que eu vou ler. E já lhe convido para a gente voltar aqui em breve e falarmos sobre guarda compartilhada. Já estamos aqui com um novo tema para o próximo mês, doutora. Tá ótimo, perfeito. Combinado, então? Um grande abraço, fiquem bem, e se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a gente, com a nossa comissão, que a gente passa o recado para a doutora Denise, e compareçam na nossa comissão para ter discussões assim como essa que tivemos aqui. E vocês com certeza vão poder conversar com a doutora Denise também, porque ela é nossa membra da nossa comissão, ela pertence à nossa comissão, então ela está sempre lá para nos apoiar e nos ajudar. Doutora, muito obrigada e nos veremos em breve. Um abraço. Obrigada, uma ótima tarde para vocês todos aí também.